A crise é grande, né, nos centros educacionais que acolhem os menores infratores no estado, especialmente no SEDUC Nazaré. A Fundac tem aí 30 dias para regularizar a situação e para falar sobre o assunto, o juiz da Infância e da Juventude, José Dantas de Paiva. O que é que está acontecendo na Fundac? O que há por parte da Fundac hoje é falta de investimento e priorizar esse atendimento. Hoje todo o sistema socioeducativo no estado do Rio Grande do Norte está comprometido. E nós temos três unidades de internação e todas elas estão com problemas. É tanto que a unidade de Parnamirim, por exemplo, que deveria estar recebendo hoje 70 adolescentes, está totalmente interditada. A de Mossoró, que deveria receber 30, está parcialmente interditada, e a de Caicó também. E a Semi-Liberdade de Natal. Então é falta de investimento, tanto na parte de recursos materiais, como também na parte de recursos humanos. Então a crise não fica só pela parte material, não? A crise não é só de estrutural. Porque não adianta, por exemplo, você construir uma unidade hoje, modelo, sem ter recursos humanos, sem ter pessoal qualificado para lidar com esses adolescentes. Então a crise é material, falta de recursos humanos e de investimento na manutenção das unidades, mas também é uma crise de gestão. Hoje, apesar da Fundac ter um quadro com mais de 1.000 servidores, são pessoas hoje que não estão qualificadas, preparadas para atender o adolescente. Então tem que haver um reordenamento, tanto na parte de recursos humanos, como também na parte de estrutura, de manutenção. Não é só construção, mas reconstruir, reordenar, manter o que já existe hoje, que não é o adequado, mas seria o suficiente, pelo menos, para atender a demanda de hoje. Então a gente pode dizer que é um verdadeiro colapso no sistema. Hoje o sistema está travado, funciona apenas com 20% do seu potencial, e se não houver uma decisão política do governo do estado para investir nessa área, esses 20% que está funcionando também irá parar. E aí o colapso será total e absoluto, o que é muito grave, porque traz consequências sérias. A primeira delas é que, não tendo para onde mandar os adolescentes infratores, a sociedade hoje está fazendo justiça com as próprias mãos. E aumenta-se a cultura de impunidade por parte do adolescente, que também cometer mais atos infracionais. Não tem para onde ir. Então, são duas consequências graves. A cultura de impunidade aumenta pela efetividade da aplicação da lei. Por outro lado, a sociedade se sentindo desprotegida, termina fazendo justiça pelas próprias mãos, e eu digo isso em cima de dados que nós temos. Só no mês de março foram mortos 23 adolescentes só em Natal, com morte violenta, tiro. E aí se questiona, quem é que está matando? Isso é uma interrogação que a sociedade deve responder. A impressão da sociedade é que a situação está fugindo do controle, né? Não só nos presídios, mas com relação também aos adolescentes. Também em relação aos adolescentes infratores, a polícia está fazendo o seu papel, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário. Agora, o governo do Estado, especificamente nessa área, não está dando a resposta que deveria dar, que exatamente investir nessa área com a reforma e a manutenção dessas unidades, desses programas e capacitando os servidores. Foi bloqueado 11 mil da conta única do Estado, que será voltado para a limpeza, né? Isso de uma unidade. Vai resolver? Não, mas para resolver o sistema como um todo, teria que ser um investimento muito maior, naturalmente. Hoje, emergencialmente, nós precisaríamos de 1,5 milhão para, de forma emergencial, colocar o sistema para funcionar. E, naturalmente, para que o sistema pudesse funcionar a 100%, naturalmente o investimento seria muito maior. É tanto que nós bloqueamos também, além dos 11 mil reais para a limpeza da unidade do SEDUC Nazaré, mais 400 mil reais para comprar material para as atividades socioeducativas, porque os adolescentes hoje permanecem dentro das unidades, os poucos que têm, 24 horas reclusos, sem nenhuma atividade, o que também é muito grave. Se ele sai com problemas de lá, se ele entra com problemas, ele sai muito pior, porque ele fica enjaulado
sem nenhuma atividade. Isso para um adolescente é muito grave. Quais são as medidas corretivas para o menor infrator? O adolescente ele tem 5 medidas que são, nós chamamos socioeducativas, mas que também são sanções. Lógico, de uma forma diferenciada da pena. Quando o adolescente comete um pequeno ato infracional, que é considerado leve, por exemplo, é um adolescente que tira o carro do pai e dirige sem habilitação, então aí geralmente é uma advertência. Ou se ele comete um dano, aí nós o obrigamos a reparar o dano. Se é um furto ou de forma reiterada, aí é uma liberdade assistida ou uma prestação de serviços à comunidade, que são medidas em meio aberto, nas quais eles não se ausentam da família, eles permanecem em casa, agora cumprindo e frequentando alguns programas mantidos pela prefeitura, porque há restrições de direitos. Agora, quando é um ato infracional grave, e atos infracionais são crimes ou contravenções penais, aí verão as medidas mais graves, que serão a semiliberdade e a internação. Então, a internação e semiliberdade são privações de liberdade. Então, são as medidas que nós aplicamos aos adolescentes infratores. As medidas em meio aberto resolvem o problema? Há um grande ou um pequeno número de reincidência? As medidas em meio aberto elas são bem eficazes. A liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, quando elas são bem aplicadas e executadas, elas dão a resposta. E a maior prova disso é que o índice de reincidência entre os adolescentes que cometeram atos infracionais leves, que estão nesses programas, é bem pequeno. Então o índice de reincidência entre os adolescentes que estão em liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade são bem menores, o que significa dizer que essas medidas, quando bem aplicadas e bem executadas, dão a resposta. A situação é grave, o problema é grande e a gente fica na expectativa que realmente tudo se resolva. Obrigada por sua participação em entrevista TV no Minuto. Nós é que agradecemos.